pessoal, bom dia. Meu nome é Rafaela, eu sou residente do primeiro ano, né, da geriatria da nossa equipe. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma revisão sistemática e uma meta-análise que fala sobre a cirurgia de catarata e os benefícios cognitivos em pessoas idosas. Essa é a carinha do artigo, né, do estudo, eu mandei ontem aí no grupo para vocês. Ele foi organizado por um grupo de oftalmologistas e geriatras e foi publicado pela American Academy of Ophthalmology. O artigo é dividido em 5 partes, a gente vai passar pela introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. E aí eu vou começar contando para vocês um pouco do contexto, do motivo, né, deles terem desenvolvido esse estudo. Bom, a gente sabe, né, que a demência, os quadros demenciais são um problema de saúde atual para nós, principalmente com o envelhecimento da população. Então, é estimado que hoje, em 2019, a gente tenha tido uma média de 60 milhões de casos de demência no mundo. E a previsão é de que em 2050 a gente chegue a 150 milhões de casos no mundo. E como a gente pode ver no nosso dia a dia, esse é um diagnóstico que gera um grande impacto físico, emocional e financeiro, tanto para o paciente quanto para os seus cuidadores. E pela ausência de cura e uma limitada acessibilidade das pessoas a tratamentos modificadores das doenças, é importante, então, que a gente trabalhe em cima de medidas preventivas direcionadas a fatores de risco modificáveis, né? Tentando, dessa forma, diminuir a incidência da demência e das suas consequências, né? E o The Lancet Global Health Commission on Eye, ele traz que a deficiência visual pode ser um fator de risco modificável para declínio cognitivo e demência, chegando à constatação até de que a perda visual pode estar presente em cerca de 30% dos casos de pacientes com demência. Aí vou trazer um pouquinho, uma revisão básica para vocês, para a gente lembrar o que é a catarata. A catarata, então, ela é uma opacidade do cristalino do olho. Ela pode causar nos pacientes um quadro de visão turva ou distorcida, ofuscamento e, em casos muito avançados, até cegueira. E dessa forma, hoje, ela é a principal causa de cegueira no mundo, ocorrendo principalmente em pacientes idosos, porque é um evento que acontece normalmente com a avançada idade. E quando ela está relacionada à idade avançada, ocorre normalmente por efeitos degenerativos do envelhecimento na estrutura celular do cristalino, e o cristalino ele não é uma parte do olho que tem capacidade de expulsar as células envelhecidas que acabam se tornando opacas. Por isso que a gente vai vendo que os quadros mais avançados de catarata, os pacientes vão ficando com aquele olhar mais opaco mesmo. Além disso, né, dessas alterações degenerativas do próprio envelhecimento, a gente vê que nessa faixa etária existe uma maior incidência de ação dos insultos fotooxidativos que aconteceram ao longo da vida e exposição a substâncias tóxicas ou sensibilizantes. Então, quais são os principais fatores de risco para catarata? Idade avançada, tabagismo e etilismo, exposição à luz solar, desnutrição, fatores genéticos intrínsecos da pessoa, sedentarismo, síndrome metabólica, diabetes mellitus, HIV, né, ou a SIDA, uso sistêmico de corticosteroides e até uma possível administração prolongada de altas doses de corticosteroides inalatórios, mas o uso intranasal ainda não parece apresentar um risco de desenvolvimento de catarata, e o uso de estatinas também aparece como fator de risco algumas vezes, mas esse dado ainda é conflitante. Visto isso, né, a gente pensa que a perda visual associada à catarata pode ampliar esse processo neurodegenerativo por reduzir a ativação neuronal cerebral, né? Então, se a gente tem uma opacidade, a gente tem diminuição à exposição de luz na retina, isso gera menos estímulo neuronal e, consequentemente, menor ativação cerebral. Então, dessa forma, a gente consegue pensar também que a catarata os pacientes expostos à catarata podem ter um risco aumentado de demência, né, por causa dessa degeneração cerebral. E no momento, não existe nenhuma terapia modificadora da catarata e nem da demência, né, com adequada comprovação científica de que a gente está mudando o curso da doença. Para a catarata, o que a gente tem hoje de seguro, efetivo e amplamente disponível é realmente a cirurgia corretiva, né?
Esse estudo traz que tem uma estimativa de 10 milhões de cirurgias de catarata sendo realizadas em todo o mundo, todos os anos, e tem uma técnica atualmente, que é a técnica mais difundida, que é uma técnica microcirúrgica moderna, que ela consegue fazer pequenas incisões, ou uso laser ou outra emulsificação, a facoemulsificação, e elas fazem em conjunto o implante da lente no lugar do cristalino, que é uma cirurgia muito boa, né, muito segura, muito efetiva, e ela tem a capacidade, né, de trazer a cura para a catarata. Alguns estudos, então, têm apontado que a realização desse procedimento pode melhorar a função cognitiva a curto prazo e reduzir até o risco de demência a longo prazo. Só que a maior parte desses estudos são estudos epidemiológicos e alguns, inclusive, têm resultados conflitantes. Então, qual que é a relevância do tema, né? A gente acredita que pode haver essa associação entre deficiência visual e declínio cognitivo. No entanto, quais são os verdadeiros benefícios da cirurgia, a gente ainda não tem isso muito claro. Devido a isso, e ao fato, como eu comentei com vocês, de que a gente não tem a cura ainda para esses quadros de declínio cognitivo e demência, seria importante a gente identificar esses fatores de risco e tentar corrigi-los antes que haja o estabelecimento do déficit cognitivo, né? E foi daí que surgiu essa revisão sistemática, ela também é uma meta-análise sobre esse tema, tentando trazer os dados de forma mais compreensível e de forma mais segura. Então, qual foi a metodologia do estudo? É uma revisão sistemática com meta-análise, com base de dados do PubMed, Embase, Cochrane, realizada de setembro a outubro de 2022. Foram incluídos pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, com diagnóstico de catarata, e a intervenção proposta, então, era a cirurgia de correção de catarata, seja por facoemulsificação, extração extracapsular, extração intracapsular, cirurgia com laser, ou a própria cirurgia manual com pequenas incisões, que é o método mais antigo que a gente tem. O grupo experimental ele foi beneficiado com a correção da catarata cirurgicamente, e o grupo controle tinha 2 braços, adultos com catarata não corrigida e adultos saudáveis sem catarata. Também foram incluídos estudos com braço único, em que, sem grupo controle, mas em que eles também compararam os testes cognitivos antes e depois da intervenção. O desfecho primário procurado foi o risco longitudinal de comprometimento cognitivo ou demência entre os pacientes que receberam cirurgia de catarata, em comparação com os pacientes com catarata que não receberam cirurgia ou pacientes do controle saudáveis. E o desfecho secundário que ele quis saber foi o impacto a curto prazo da cirurgia de catarata na pontuação de testes cognitivos em pacientes tanto com cognição normal quanto com problemas cognitivos pré-existentes. E o que ele chamou de comprometimento ou impacto cognitivo? Ele atrelou nesses estudos os diagnósticos de demência e seus vários subtipos, o diagnóstico que ele chama no texto de declínio cognitivo, né, que na minha interpretação fica como se fosse para a gente o comprometimento cognitivo leve, o CCL, e ele também fez, naqueles estudos que não tinham um diagnóstico estabelecido de demência ou de declínio cognitivo, a mensuração da função cognitiva geral por meio de testes cognitivos comumente usados, né, amplamente utilizados na literatura, como o Mini-Mental. E aí, quais foram os critérios de inclusão, então? Participou dessa meta-análise, dessa revisão, ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais do tipo coorte, estudos transversais ou estudos caso-controle, publicado como textos completos em inglês em periódicos revisados por pares, né, que é aquela base de dados que a gente mostrou para vocês que foi da onde eles tiraram os artigos. Foram excluídos do estudo relatos de casos, revisões, outras meta-análises, cartas editoriais, resumos, anais, estudos publicados em qualquer idioma que não fosse inglês, estudos pediátricos em animais e estudos que usaram testes cognitivos que não foram validados extensivamente pela literatura. Além disso, ele tirou do estudo dele estudos com avaliação de função cognitiva por domínios cognitivos específicos, ao invés da avaliação global da função cognitiva. O estudo, então, ele seguiu as diretrizes da Preferred Reporting Items for Systematic Review e Meta-Análises.
E como que ele fez a análise de desfechos? Foi através, principalmente, da razão de risco, quando ele queria avaliar variáveis dicotômicas, né? Por exemplo, a relação entre o risco de comprometimento cognitivo e demência em pacientes com correção cirúrgica e os pacientes sem correção cirúrgica, né? Como era um dado dicotômico, ele usou a razão de risco. Agora, quando era uma análise que envolvia numerações, né, pontuações, ele já usou o agrupamento das razões de médias, que é o ROM. Além disso, para aumentar o poder de análise dele, ele também fez análise desses dados dentro de 2 subgrupos. Ele estratificou por tipo de resultado cognitivo, que é aqueles 3 estratos que eu dei para vocês, e ele também fez uma avaliação por continentes. A qualidade de evidência foi revisada pela escala Newcastle-Ottawa, que avaliou os riscos de vieses nos estudos observacionais. Ele usou a ferramenta da Cochrane de risco de vieses para ensaios randomizados. E ele também fez a submissão do estudo através da GRADE, que é um sistema que faz revisão também de qualidade de evidência. Dentro das meta-análises, pessoal, se você envolve muitos estudos, é importante também que você avalie a heterogeneidade dos seus achados. O que isso quer dizer? Se os seus achados são congruentes, mas eles são muito variáveis, eu tenho estudos que mostram diferentes achados ou diferentes populações, é importante também você fazer análise de sensibilidade através do teste de I ao quadrado e do Cochrane Q, para você melhorar, tentar diminuir a interferência dessa heterogeneidade. Além disso, você também precisa que isso seja mostrado no estudo para você não fazer uma generalização dos seus achados. E ele também tentou corrigir isso através da análise de alocação em subgrupos. E aí a significância estatística que ele considerou foi para todos os achados, foi um p-valor menor do que 0,05. E quais foram os principais resultados, então, né? Foram feitas a análise sistemática, a revisão sistemática de 24 artigos e 19 artigos foram encaixados na avaliação por meta-análise. E ele avaliou 558.276 participantes. 7 estudos foram conduzidos na Europa, 7 na América do Norte, 8 estudos na Ásia e 2 estudos na Austrália. A média de idade dos participantes foi de 66,4 anos e 53% dos participantes eram mulheres. Ele estratificou os achados, os resultados dele de acuidade visual. Então, 3 artigos, eles só mostraram a média dos scores, os valores iniciais da acuidade visual. 8 artigos mostraram o valor antes e depois da cirurgia. E um artigo mostrou apenas os dados pós-cirúrgico. E estratificaram eles em 3 categorias. Acuidade visual de 6/12 ou melhor, 6/18 a 6/60, ou 6/60 ou pior. Ele também estratificou pelo tipo de cirurgia, né, mostrando que em 5 artigos foi feita a extração manual da catarata, 6 artigos escolheram a facoemulsificação e os outros artigos mostraram diferentes técnicas aplicadas a cada paciente, de forma individualizada. E os testes cognitivos principais foram o Mini-Mental, o MATES e o Six Intent Cognitive Impairment Test. Então, 10 estudos usaram o Mini-Mental, um estudo usou o MATES e um estudo usou o Six Intent. E, além disso, como eu expliquei para vocês, 5 artigos, eles só participaram da revisão sistemática e não foram incluídos para a meta-análise porque eles não fizeram um acompanhamento dos testes cognitivos a longo prazo. Então, não tiveram um follow-up. E aí, quais são... Como eu falei para vocês lá no começo, ele investigou 2 desfechos, né? Um desfecho primário e um desfecho secundário. Ele começa o artigo, a parte de resultados, mostrando os resultados dele de desfecho secundário, que são os resultados a curto prazo que ele investigou. Então, a primeira associação que ele busca é o impacto, né, da cirurgia a curto prazo nos testes cognitivos de pacientes saudáveis. Ele avaliou 662 pacientes em 8 estudos, e achou-se que houve um aumento estatisticamente significativo de 4% de melhoria nos testes cognitivos após a cirurgia para pacientes com cognição normal, com intervalo de confiança que não tocou a linha, né, como eu vou mostrar para vocês aqui no Forward Plus. Então, ele também considerou um intervalo de confiança de 95%. Esse resultado tem uma heterogeneidade aumentada, então a gente não pode generalizar, né, como eu expliquei para vocês, esses resultados,
Mas é interessante que ele observa, né, que mesmo os pacientes que não têm cognição alterada, a gente teve uma melhora do teste deles quando a gente fez o follow-up, né, o acompanhamento. Importante que na análise de subgrupos, por cada tipo de teste feito, essa consistência foi mantida apenas no Mini-Mental e no Six-City. O Mates, que foi só um estudo que olhou, ele não viu isso, como vocês podem ver, a linha dele ultrapassa a nossa linha vertical, então o intervalo de confiança dele, mesmo sendo bom, a gente não pode considerar como um estudo significativamente seguro, e aí a gente não considera isso, mas a função da meta-análise é justamente essa, né? Ela junta vários artigos, dá o peso para cada um, e na junção de todos, o diamante que a gente encontra é um diamante que mostra essa melhora de 4% com significância estatística a favor da melhora cognitiva em pacientes saudáveis após a cirurgia, tá? E aí, então, o segundo desfecho a curto prazo que ele olhou, que era o impacto nos testes cognitivos de pacientes com declínio cognitivo ou demência pré-existente, se houve realmente uma diferença com a correção da cirurgia. E aí, os 4 estudos que avaliaram esses 358 pacientes mostrou que não tem associação estatisticamente significativa entre a cirurgia de catarata e alterações, né, melhorias nos testes cognitivos de paciente que já tem um quadro prévio, tá? Como eu expliquei para vocês, na linha horizontal, no forest plot dessa meta-análise, o diamante, ele toca a linha, né, vertical, ele passa o intervalo aí que vai de 0 a 96 a 1, né, passa de 1 também, então ele não mostra benefício nem a favor e nem contra a realização da cirurgia, né? Então, esse é um resultado que a gente não pode levar tanto para extravasamento de dados, né? Para a nossa prática. E, apesar disso, esse resultado foi um resultado com baixa heterogeneidade dos dados. E aí, agora, a análise dos dados a longo prazo, que é o desfecho primário dele. E o primeiro dado que ele traz é da associação longitudinal entre correção cirúrgica de catarata e a incidência de comprometimento cognitivo ou demência a longo prazo, comparando com os pacientes com catarata não corrigida. E aí, talvez que para mim é o dado mais interessante, né, desse estudo, é que ele avaliou quase 250 mil participantes nesses 6 estudos e mostrou que teve uma associação estatisticamente significativa entre esses 2 comparativos, esses 2 grupos, mostrando um risco 25% menor de declínio cognitivo ou demência com os pacientes que não tiveram catarata corrigida, tá? E aí, no forest plot dessa análise, a gente vê realmente, né, que o diamante maior são dentro dos pacientes que tiveram declínio cognitivo com um efeito menor entre os pacientes que tiveram demência, apesar de que o peso maior do estudo foi dado aos estudos em que foi investigado demência. Realmente, ele não cruza a nossa linha, passando para o 1, né? Com um dado de heterogeneidade baixo, ele considerou só 9%, né? Acima de 25% que a gente consideraria um risco maior dessa amostra ser heterogênea. Então, é um dado realmente relevante, né? Hoje, 25% dos pacientes, os pacientes que foram submetidos à correção cirúrgica de catarata tiveram um risco 25% menor de desenvolver declínio cognitivo ou demência, né? E aí a gente fica pensando, poxa, será que às vezes a curto prazo realmente eu não vou ter um benefício, mas eu olhando lá para frente, principalmente às vezes na evolução desse paciente ao longo do tempo, pode ser que eu tenha realmente um benefício da correção desse déficit visual do paciente, né, atrelado à catarata. E aí o último resultado que ele apresenta é a associação longitudinal entre a correção cirúrgica de catarata e a incidência de comprometimento cognitivo ou demência a longo prazo comparado com os pacientes saudáveis do grupo controle. E aí o que a gente viu é que esses pacientes, de forma não estatisticamente significativa, tá bom, pessoal? Tiveram um risco de declínio cognitivo ou demência similar a esse grupo, tá bom? Com uma heterogeneidade de achados muito alta.
Então, como vocês podem ver, o diamante dele passa, né, pela linha vertical e a gente acaba não tendo, né, uma segurança em extrapolamento desses dados, porque eles dessa forma se tornam dados significativamente tão seguros, né? E também tem uma amostra muito heterogênea nesse estudo. E aí ele vai para o trecho final do artigo, né, falando sobre a discussão dos principais achados dele. Então, resumindo, o que ele achou de 4 desfechos principais é que os pacientes submetidos à cirurgia de correção de catarata apresentaram um risco 25% menor de declínio cognitivo ou demência a longo prazo, quando comparado com os pacientes com catarata sem correção da doença. Pacientes com correção cirúrgica tiveram o mesmo risco a longo prazo de declínio cognitivo e demência que os pacientes saudáveis sem catarata, mas esse dado não é um dado com significância estatística. Cirurgia em pacientes com cognição normal foi associada a uma melhora de 4% nos testes cognitivos a curto prazo, e não houve diferença significativa entre a cirurgia e a melhora dos testes cognitivos a curto prazo nos pacientes que já tinham um declínio cognitivo ou uma demência prévia. E esses estudos, eles corroboraram com outra meta-análise, que é uma meta-análise que ele cita o tempo inteiro ao longo do texto, em que pacientes com deficiência visual tiveram um risco significativamente maior de demência por todas as causas, com um risco relativo de 1,38%, e os pacientes com catarata, nessa outra meta-análise, também possuíram um aumento significativo do risco de demência, com uma razão de risco de 1,17%. Então, o que a gente vê é que esse artigo que eu estou apresentando para vocês, ele agrega valor a uma base crescente de dados da literatura que mostra que a correção de uma perda sensorial pode melhorar a cognição e a saúde global dos pacientes. E aí, quais são outros atrelamentos possíveis que a gente pode fazer? Como eu expliquei lá no começo para vocês, a catarata, ela prejudica a entrada de luz na retina, né? Isso pode culminar, no fim, a uma degeneração estrutural do cérebro. E essas alterações são identificadas principalmente no córtex visual e no lobo occipital. E cada vez que vai passando o tempo e a gente não vai corrigindo esse problema, a gente pode acelerar alterações neuropatológicas cerebrais, né? Então, se a cirurgia de catarata mostrou-se, né, com esse artigo, que ela está associada a uma diminuição estatisticamente significativa dos riscos de comprometimento cognitivo e demência, seria interessante, então, a gente traçar um paralelo de que, né, sendo redundante, feita essa correção, a longo prazo a gente pode ter benefício cognitivo tratando uma deficiência visual, que não seja só a catarata, tá? Nesse momento ele fala isso. Será que se a gente também não corrigir os outros distúrbios de visão, né, que a gente encontra nos pacientes idosos, como degeneração macular, retinopatia diabética, até as próprias alterações de refração, será que isso realmente não vai ajudar a gente a tratar um fator modificável para declínio cognitivo, né? Eu acho que esse é o primeiro dado que a gente vê de importante. E aí ele também discute um ponto que eu achei muito interessante, né? De que mesmo que isso tudo aconteça, o que a gente vê é que o déficit visual resultante da catarata, ele pode, mesmo que não haja um declínio cognitivo, uma demência, diminuir a reserva cognitiva que a gente tem. E isso leva, associado a outros fatores que podem gerar, né, declínio cognitivo e demência, um aumento da probabilidade da gente chegar, né, na história natural dessa doença, né? Se a gente não começa a interferir nos diferentes fatores modificáveis que a gente tem de declínio cognitivo e demência, sendo eles também deficiência visual, a gente vai terminar onde a gente acaba ficando na nossa prática, né? Que o déficit já está estabelecido e agora a gente tem que fazer como se fosse a remediação, né? Então, o que a gente pode fazer para realmente a gente tentar frear esse processo no começo dele, ou fazer com que ele nem aconteça, né? E outra coisa que ele traz de interessante é que os pacientes com catarata e deficiência visual, eles têm uma dificuldade maior em participar de atividades cognitivamente estimulantes. Então, ele cita principalmente as atividades de lazer e a prática de exercício físico. Novamente, ele entende que isso pode gerar uma deterioração da reserva cognitiva, levando a uma menor capacidade do paciente de compensar essas alterações neuropatológicas por outros fatores também, né?
Então, restaurar a acuidade visual é importante para a gente conseguir fazer com que esses pacientes tornem a realizar suas atividades, e também isso tudo faz parte do que a gente entende que é um benefício cognitivo, né? Não é só pela melhora da testagem em si, é porque melhorando a acuidade visual, esse paciente participa de outras atividades, e tudo isso de forma global vai culminar em benefícios cognitivos para ele. Então, o que ele traz de grandes achados do estudo, né? É essa questão em que pacientes submetidos à cirurgia de catarata apresentam riscos comparáveis de comprometimento cognitivo e demência com os participantes saudáveis. E trago de novo, né? Ele coloca como um grande achado. Eu não sei se eu tenho a mesma opinião, porque a gente realmente tem que olhar que esse dado não foi estatisticamente significativo e teve uma amostra bem heterogênea. Então, ele sugere que a cirurgia de catarata pode anular o risco excessivo de comprometimento cognitivo e demência, atrelada à catarata, né? E que para pacientes com comprometimento cognitivo pré-existente, a cirurgia de catarata não melhorou os testes cognitivos a curto prazo. Então, o que ele fala disso? De que atuar antes, quando a gente ainda não tem uma cognição normal, ou tem um paciente com déficit incipiente, é mais importante, né, a gente prevenir e fazer uma intervenção precoce do que depois que o déficit já estiver estabelecido, porque aí realmente o ganho que a gente vai ter vai ser pequeno. Então, quais são as principais limitações do estudo, né? O primeiro, que a meta-análise foi feita em cima de investigações observacionais não randomizadas. Então, a gente não pode fazer conclusão causal entre os achados, né? A gente fez comparação, não fez estabelecimento de relação causal. Além disso, ele fala que potenciais fatores de confusão, como fatores socioeconômicos, depressão, eventos isquêmicos e o comportamento de procura por cuidados de saúde não foram muito bem controlados nos estudos. Então, a gente tem que ter cuidado, né, para extravasar esses dados, porque os fatores de confusão estão presentes e ele não conseguiu retirar do estudo dele. Ele incluiu ainda pacientes da comunidade e pacientes institucionalizados. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes os pacientes, né, que residem em lares de idosos, em LPIs, eles podem ter um comprometimento cognitivo ou demência não diagnosticados, já terem baixas pontuações no minimento iniciais, e isso atrapalhar o extrapolamento de dados do estudo. Além disso, é importante a gente ver também que ele não conseguiu descrever muito bem os diferentes graus de déficit visual presente em cada artigo e se os diferentes graus têm os mesmos benefícios da correção cirúrgica em relação à cognição. Então, por exemplo, será que um paciente que tem um déficit cognitivo mais avançado vai ter o mesmo, um déficit visual mais avançado, vai ter o mesmo benefício que um paciente que tem um déficit visual mais leve? Fica aí o questionamento, né? Nem empiricamente a gente pode questionar, porque ele não estudou isso, tá bom? Ele também não conseguiu determinar se os pacientes, assim como, né, o grau de déficit, com deficiência unilateral e bilateral, experimentaram os mesmos benefícios cognitivos da correção cirúrgica. Além disso, a duração de acompanhamento a longo prazo foi muito variável entre os estudos. Então, teve estudo que acompanhou por 6 meses, teve estudo que acompanhou por 2 anos, teve estudo que acompanhou por 8 meses. E isso é muito complicado porque a gente sabe que o declínio cognitivo e a demência são comprometimentos que normalmente acontecem a longo prazo. Então, se a gente não for longe, né, se a gente não botar uma longevidade maior no estudo, a gente realmente, às vezes, não vai ver o benefício ou até o malefício da nossa intervenção, né? Porque é uma doença que realmente se desenvolve normalmente, né, em um longo período de tempo. Além disso, não houve uma explanação boa das indicações técnicas para a realização da cirurgia nos estudos, que pode variar entre os pacientes, entre os médicos, as instituições e até os países. E a gente também seria importante ter essa indicação técnica para a gente saber se, novamente, todos os pacientes que fizeram essas cirurgias tiveram o mesmo benefício cognitivo independente da técnica ou dependente de cada técnica cirúrgica realizada. Além disso, a gente tem o problema de que foram feitos diferentes tipos de testes cognitivos nos diferentes estudos,
Então, a gente também tem que ter uma percepção, né, de que cada teste avalia a cognição de uma forma diferente. Então, nem sempre o extrapolamento pode ser, de benefício, pode ser que seja evidenciado da mesma forma, porque os testes são diferentes. Além disso, a maioria dos estudos não levou em conta a possibilidade de que a melhoria nos testes associou-se ao fato de que agora as pessoas estão enxergando o teste para poder realizá-lo, né? Que é uma coisa que eu não sei vocês, mas a gente vê muito na prática. Você tenta pedir o paciente para fazer o teste do relógio, né? Desenhar o relógio, ou desenhar o diagrama no Minimental, ou fazer um teste de reconhecimento de figuras. Quando o paciente tem um déficit visual muito importante, a gente não consegue, às vezes, nem terminar o teste porque ele não está enxergando o teste, né? E fica assim, um relógio de 0. Tanto que, às vezes, a gente comenta, olha, o relógio é 0 porque o paciente não está enxergando. Então, se eu não tenho um déficit visual corrigido, eu não consigo aplicar aquele teste cognitivo. Outra coisa que ele traz, né, por fim, na penúltima avaliação de limitação dele, é a heterogeneidade da amostra mesmo. Então, a gente não pode fazer uma generalização dos achados. E que é que eu achei muito legal ele trazer isso, que é, por fim, se a catarata, basicamente, né, sendo uma doença de pessoas idosas, a gente tem que avaliar o risco-benefício desse paciente quando ele é submetido a uma cirurgia que precisa de anestesia geral, né? Normalmente não precisa. Mas ele também pede para a gente tomar cuidado com essas indicações, né, de anestesia e de outros riscos clínicos que o paciente pode apresentar. E a conclusão do estudo, então, é de que a catarata, de forma longitudinal, pode estar associada ao menor risco de comprometimento cognitivo e demência, e que a deficiência visual, ela resultante da catarata, pode ser um fator de risco modificável, então, para o declínio cognitivo, né? Os médicos devem estar cientes, então, dessas sequelas cognitivas, dos déficits visuais atrelados à catarata, e dos quais são os bem estabelecidos pelos estudos dos benefícios a curto e a longo prazo, né? Então, talvez se a gente pensar a curto prazo, a gente não veja uma melhora tão importante, mas a longo prazo, ao longo do desenvolvimento da doença, que a gente pode ajudar o paciente de alguma forma. Mas é o que ele fala, que a gente precisa de um estudo, né, clínico, um ensaio randomizado, né, com grupo, acompanhando a intervenção nesses grupos ao longo do tempo, para a gente realmente ver os benefícios cognitivos da cirurgia de catarata nos pacientes com declínio cognitivo ou demência. Então, a referência é o próprio artigo, né, que eu trouxe para vocês. Eu também trouxe algumas informações adicionais do UpToDate. E é isso, pessoal. Ótimo, Rafaela. Parabéns. Deixa compartilhado lá, deixa naquelas últimas mensagens lá das conclusões, talvez, né? Vamos começar de trás para frente, que acho que fica mais fácil. De trás para frente? Deixa aí na conclusão mesmo. Aqui na conclusão. E aí, o que ficou para você? O que você esperava do artigo? O que se ficou? E o que você acha que talvez ele pudesse alterar a sua prática ou não, né? Na conclusão, ele tenta deixar um recado prático aí, né? O que você acha que ficou para você? Mudou, não mudou? O que você achou? Professor, eu acho que assim, é um artigo interessante. Eu não acho que é um artigo modificador de conduta. No sentido de que, assim, às vezes a gente vê esses estudos, chegam estudos que mudam realmente a forma que a gente está fazendo a coisa. Eu não sei se esse é um artigo que se enquadra nessa situação. Eu acho que é um artigo que me esclarece um pouco mais no sentido de que se eu tenho um paciente com cognição normal ou talvez um CCL, eu veja realmente um benefício da cirurgia de catarata na cognição dele. Levando em consideração também que a gente traz na nossa prática, né, de avaliar a fragilidade, o extrato clínico funcional do paciente, vou fazer a minha interpretação, tá, professor? Claro. Eu acho que tem pacientes que ainda têm algo de instrumentais preservadas, né, que conseguem fazer pequenas atividades domiciliares ou até sair de casa, realmente eu entenderia que a cirurgia de catarata vai ter um benefício. Agora, eu acho que se eu pegar um paciente com uma doença de Alzheimer avançada, por exemplo, né, um extrato clínico funcional 8/10, que às vezes já faz pouca transferência, já precisa de atividade nas atividades básicas, eu já não sei se eu indicaria assim, tem que fazer cirurgia, entendeu?
É o meu raciocínio, pelo menos, do que eu talvez entenda a partir desse, juntando com outras análises que a gente tem da nossa prática, outras coisas que a gente estuda, né? Uhum. De que ele traz, eu acho que ele estabelece muito bem o benefício nos pacientes que têm uma cognição normal, né? Eu achei isso interessante, mostrar que melhorou em até 4% os testes cognitivos desses pacientes, e que se a gente não corrigir, a gente tem um risco, né, maior de que esses pacientes desenvolvam um declínio cognitivo. Mas eu concordo com ele de que talvez o benefício maior seria realmente em quadros mais iniciais, sabe? Do declínio cognitivo mesmo. Um cuidado que eu acho que ele trouxe interessante, de que a gente vê que catarata no consultório é assim, tem paciente com catarata mais leve, tem paciente com catarata mais avançado, que já está praticamente cego, né? Tem catarata nos dois olhos. Então, essa heterogeneidade de pacientes, de amostras, isso não foi muito bem investigado nesse estudo, né? Apesar de toda a segurança estatística e poder estatístico que ele tentou trazer à meta-análise. E é até legal porque ele mesmo fala, né? Olha, cuidado com o que eu estou dizendo aqui, porque nem tudo que eu estou falando pode ser generalizado e você tem que sair se fazendo fielmente. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que reforça que em talvez estratos clínicos funcionais, em que os pacientes ainda têm instrumentais preservadas, que ainda façam atividades por lazer, pacientes que a gente quer que consegue fazer ainda um pilates, acho, uma hidroginástica, consegue ir à igreja, participar de atividades sociais, de que o benefício também está atrelado a isso, né? De que esses pacientes conseguem fazer mais atividades a partir do momento que eles enxergam melhor e que traz um benefício não só na cognição, né? Um benefício global mesmo. Basicamente é isso que eu consigo levar para a minha prática. Não, ótimo. Talvez algumas provocações, colocações, né? Mas antes um comentário geral de alguns comentários mais particulares, né? Eu acho que assim, a primeira é a relevância do tema, né? Como você colocou desde o início e agora, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que ela é enorme, né? Não só porque é uma, né? Vamos colocar assim, é a forma das principais formas, não a principal forma da gente interagir né, com o meio, e talvez a ideia dessa meta-análise seja, olha, a integração dos sistemas é tão grande a ponto, né, de que se eu não estiver tendo essas comunicações, esses inputs sensoriais de forma adequada, isso pode, né, vir a alterar a cognição, como já tem talvez mais trabalhos colocando de uma forma um pouco mais robusta o papel aí da perda auditiva e cognição, essas coisas. Eu acho que a relevância do tema é grande, não só pela cirurgia de catarata por si só, não precisava disso para poder ser indicada, né? Sim. Né? Talvez esse seja um ponto importante, né? A gente não está precisando de falar que vai operar de catarata para falar que vai melhorar demência ou, né, ou não. Acho que esse não é o ponto, né? Então, acho que o benefício da abordagem da catarata extrapola de longe qualquer inferência que o artigo venha fazer de cognição, né? Então, exatamente. Focando na cognição, eu acho que é interessante essa ideia. Olha, realmente as coisas estão interligadas, né? E acho que ele citou aí logo no início aquele Lancet Commission of Health Eye, né? Se eu não tive tempo de ler agora cedo, mas só folheei, mas parece que realmente tem uma abordagem bem ampla nas questões da saúde ocular, né? Com vários, de uma forma bem abrangente, né? Então, acho que a parte da coerência está por aí. É lógico, nas suas explicações práticas aí eu concordo com você. Um paciente extrato 10, a gente não iria indicar, né? Onde que vai colocar o ponto de corte,
frente os inúmeros benefícios, não estou falando ainda antes pela cognição, né? Uhum. Acho que são difíceis da gente colocar, porque a gente poderia até Muito. falar assim, meu paciente já tem uma demência moderada, ele já não sai de casa sozinho, já não tem essas interações com AVDs instrumentais, mas vou imaginar o seguinte, ele tem, por exemplo, algumas alterações comportamentais leves e a gente Uhum. sabe que a privação Poderia ter visual benefício, né, professor? causas de BPSD, né, né, esses pacientes podem, inclusive, ter mais chances de ter alucinação em função Exato. da privação visual, né? Então, Sim. vamos colocar assim, no paciente com demência leve, indo para moderada, talvez tivesse uma indicação que talvez os oftalmologistas não Barraria. considere ou não lembre, ou que talvez alguns dos clínicos não Uhum. lembrem, mas que na prática a gente vê muito isso também, né? Uhum. Desses pacientes com essa questão. Um outro aspecto geral que depois a gente também poderia colocar e abordar, que o Edgar também sempre chama atenção, e o artigo que você colocou aí citando um pouquinho em relação a risco cirúrgico. Esse eu acho que talvez se tem uma cirurgia que tem um risco pequenininho, Baixo é a catarata, né? frente o benefício, frente tempo cirúrgico, enfim, é catarata, Frente né? tudo, né? Frente tudo é Exato. catarata, né? Então, acho que É, eu costumo. Eu não sei, eu sou do Espírito Santo, sabe, professor? E eu não sei se aqui em Minas tem, mas lá no Espírito Santo é muito comum. A gente até vê a UFES, eles têm como se fosse um container móvel em que eles fazem mutirões de correção de cirurgia de catarata no interior, sabe? Eles são uma coisa assim que eles operam 2.000 pessoas, assim, em cinco uhum, dias, é uma coisa assim. Então, realmente, você vê que não é um procedimento em que existe um risco tão grande assim atrelado, né? é. E E tem um aí, impacto assim, muito importante, um benefício muito é, importante na vida das pessoas. então acho que esse é um aspecto importante que depois, se quiser, a gente pode entrar nele, aprofundar, Sim, que, né, seria a gente interessante vê mesmo. inclusive questões, pessoas contraindicando por causa de extremos de idade, de que não vai ter benefício, né, ou porque tem alguma condição clínica, né? Eu acho que também não é por aí. Acho que na sua apresentação, acho que alguns pontos ficou muito claro, né? Então, tentando faltar assim, o que que esse artigo vai trazer, né? O que que ele pode trazer? Eu acho que talvez ele coloca muito mais uma viabilidade de um caminho do que trazer um resultado propriamente dito. O que que eu quero dizer com isso? Então, a lógica vamos colocar assim, da deficiência visual em ter influência na cognição e da correção da cirurgia de catarata ter benefício, a lógica e a plausibilidade, né? A gente entende que é possível, que é interessante, Uhum, parece que tem alguns elementos. Então, eu acho que essas uhum, duas frases da conclusão aí pode estar associada ao menor risco, né? Acho que pode. Vamos ver, né? uhum, Isso é forte ou não, daqui a pouco nós vamos colocar. Pode ser um fator modificável, né? Então, se tem uhum. plausibilidade, pode. E acho que é importante realmente a gente debruçar e ter cada vez mais resultados sobre fatores modificáveis, uma vez que nós estamos vendo aí décadas de tentar tratar, abordar diretamente, por exemplo, doença de Alzheimer, e a gente praticamente não caminhar em Não benefício. caminhar no sentido. Então, se a gente conseguir atuar cada vez mais em Em risco fatores de risco modificáveis, mesmo que seja modificáveis, um né? grãozinho de areia, se somando ao longo de uma trajetória, pode trazer um benefício. E Isso. talvez, não agora, no futuro, né? Igual você colocou aí a questão da heterogeneidade entre as indicações cirúrgicas, praticamente entre as indicações, né? Não de resultado do trabalho, né? Mas das indicações, de esperar momentos mais
operar de forma mais precoce ou não, né? Uhum. Então, se eu tiver uma evidência forte de que há benefício em fazer, em abordar a catarata do ponto de vista cognitivo, pode ser que as indicações se tornem mais precoces ou não frente à segurança da intervenção, né? Então, acho que essas duas primeiras conclusões e colocações, né, estão aí, pode, né, num condicional aí, eu acho que são interessantes. A segunda, né, os médicos devem, na volta, opa, Perdoa. Eu que apertei é, sem querer, desculpa, professor. os médicos devem estar cientes das sequelas cognitivas da catarata. Já é pesado, né? Essa eu já acho que Exato. essa eu já acho que é pesado, né? E a outra coisa Uhum. que sempre vale a pena a gente ressaltar é que quando a conclusão coloca que pode, as pessoas não raro e fala pode e está associada, as pessoas, principalmente público leigo, não raro já associa como causalidade e não é, né? Então acho que essa aí a gente teria que tomar mais cuidado. A última, que precisamos de ensaios mais fortes para poder reforçar as duas colocações, eu concordo muito com você. Então, vou naquela primeira, onde colocou a heterogeneidade, o primeiro resultado lá do diamante, que tem Uhum. inclusive uma heterogeneidade muito alta, né, e um Sim. benefício de 4%, se não estiver equivocado, não é isso? É. Então, Essa mesmo. eu concordo plenamente com você, né? Então, lógico que a gente não olha somente a heterogeneidade, né, para poder falar se a gente pode generalizar ou não, mas a grosso modo, acima de 75%, a gente coloca que a heterogeneidade é grande, considerável, com uma grande chance de interferir na capacidade, No nosso achado. Exatamente. né, nos achados, né? Então, Uhum. aqui, sem duvidamente, eu acho que tem que chamar a atenção do cuidado ao haver uma meta-análise, né? Que se eu tiver, por exemplo, dados ruins, eu posso amplificar os dados ruins. Se eu tiver dados muito bons, eu posso aumentar a força de dados bons. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Com cuidado. Então, aqui eu concordo, e aí por isso que eu não acho que seja interessante, né, falar lá que tem que tomar cuidado com receio, né? Eu acho que aqui é meio prematuro. E a outra coisa é quando ele coloca lá 4% de um teste cognitivo, por exemplo, mini exame de estado mental em pacientes com cognições preservadas, não é isso? Uhum. Você acha que 4%, apesar desse 4% ser estatisticamente significativo, né? Acho que está escrito até no outro slide. O que É, você acha dessa é aqui mesmo. interpretação desses 4%? Aí, deixa aí. Eu acho que isso foi só correção visual do teste. Minha impressão é essa, professor. É. E eu acho que a outra coisa, além de ser só impressão visual, a pergunta que estaria por trás é se chegar a falar o seguinte: 4% no minimento de 30, a grosso modo, a gente não sabe quanto que foi a pontuação, né, Sim. do paciente ou não. A grosso modo é um ponto, né? Uhum. E aí Não muda muito o nosso pensamento, né? a outra coisa é falar assim, o paciente que tinha é, um mini mental, né? Então, pacientes com cognição normal. O teste dele foi, ao invés de falar que, por exemplo, que foi 27, foi 28, né? Essa seria a melhora que vi, por exemplo. Então, assim, será que isso teria um impacto? Acho que Não sei também. também não, né? Acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em qual que é o valor quantitativo que pode traduzir no resultado clinicamente significativo Aplicável. para nós, né? E aplicável, né? Então, eu acho que aqui, em relação a esse impacto a curto prazo, eu acho que esse resultado, eu concordo com você também. Eu acho que esse resultado, eu acho ele fraco nesse momento, não estou querendo Uhum. dizer que não possa ter, eu acredito na lógica, mas eu acho que vai precisar de
muito E mais mais, estudos para poder exato, diminuir a heterogeneidade e a gente conseguir ver alguma melhor. coisa, né? Então, Uhum, achei que a conclusão forçou, né, o Devin lá, né? Já naquele sim, outro que você colocou que é mais interessante, do 20%, 25% de aumento, né? aqui. Lógico que o número relativo 25% dá uma ideia de uma magnitude muito grande, né? Enorme, Muito né? maior na melhora cognitiva, né? Que eu acho que tem Uhum, que ter um pouquinho de cuidado com essa interpretação do número relativo, mas é que realmente parece apontar que pode ter algum benefício, né? sim, E aí aquela história, eu também concordo com você que você falou, pode ser que seja melhora nos testes por mais facilidade de colocar, não necessariamente com teste, né, com a cognição propriamente dita, né? Então, talvez você uhum, chegasse e falasse assim, os pacientes que corrigiram cirurgia de catarata teve a melhora em todos os testes, inclusive nas baterias verbais, SERAD, assim por diante, tiraria esse viés que você levantou, né? O uhum, Minimum pode, como a pontuação absoluta foi pequena, né? Da melhora pode ser que tenha sido ganhos visuais, mas pode ser que esses ganhos visuais traduzam algum significado, né? Então, por exemplo, melhorou o paciente com uma vendo melhor, pode ser que ele esteja observando e vendo melhor calendário, está ficando mais orientado no tempo, pode estar sim. fazendo mais atividades, né? Então, acho que aqui talvez tenha uma chance maior de realmente ter algum, né, disso ser verdade e ter alguma importância clínica, né? Mas lógico que nós também estamos falando de dados talvez muito preliminares que tenha muito Sim, mais um papel de talvez falar para nós, na minha interpretação, de uma plausibilidade e a partir daí estimular estudos novos maiores. para poder Uhum. falar isso, do que falar que essa meta-análise está falando que correção de catarata melhora cognição a longo prazo, né? Que é o que eu te falei, né, professora? Eu não sei que você perguntou, né? O que, que você levaria? Acho que o que a gente leva é isso, né? De que ele é um estudo que levanta muito bem essa hipótese. Ele mostra robustez nesse questionamento, mas não É, traz ainda uma resposta confiável de que isso pode ser com segurança extrapolado para a nossa prática, né? Eu acho que é isso Eu que acho que ele mostra que essa correlação, essa integração que a gente acredita que tenha e exista. que ele seja importante, né, para o sistema nervoso central funcionar bem, para a cognição funcionar bem, né, a Uhum, gente ter essa interação com os outros sistemas, que ela parece, né, ter um efeito prático, né, e que talvez merece ser melhor estudada porque é um fator de risco modificável. Mas eu acho que o outro benefício, né, da catarata, né, na vida, no dia a dia, já está tão bem estabelecido, é tão importante que a gente não precisa desse para poder, né, para poder indicar, né, indicar ou não, né? Mas acho que do sim. ponto de vista, vamos colocar assim, de abordar, de ver as integrações e tentar mostrar benefício dessas integrações, eu acho que ele está mostrando uma plausibilidade, né? Então, acho que reforça, o que ficou para mim é, olha, reforça a plausibilidade. Sim. Está longe de poder falar que tem algum efeito prático nisso, mas reforça uma plausibilidade, né? E a gente Uhum. não precisa disso para poder indicar, né? Que é os comentários iniciais que eu fiz, né, no início da discussão. Sim. Mas eu acho que é um artigo interessante. A outra coisa que eu acho que é interessante é a união, né, de um artigo feito pelo geriatra e oftalmologista, né? Então, Sim. lógico
poderia se falar assim, poxa, o geriatra poderia talvez trazer mais coisas, algum dado funcional, alguma outra estratificação, Uhum. mas a gente também sabe da dificuldade, né? Falar assim, poxa, mas ele não está lá avaliando os pacientes, né? Só ter conseguido ter essa quantidade de pacientes que fizeram cirurgia de catarata com avaliação cognitiva antes e depois, eu acho que por si só já é muito, muito bacana, muito válido, né? Acho que essa é uma outra coisa interessante do trabalho, né? Ao Sim, mostrar essas associações, mostram que acho que reforça a necessidade do paciente idoso ter uma avaliação ampla, mesmo que gerir. sumária, na verdade. Sim, Antigamente falava assim, as pessoas estão operando sem sequer preocupar com efeitos indiretos em outros sistemas, né? Então, uhum. acho que esse trabalho, ao mostrar essa possível associação, acho que reforça isso, né? Acho que é Uma legal preocupação nesse global do aspecto paciente, né? também, né? Serve como instrumento de mostrar que em qualquer intervenção, qualquer questão, mesmo que seja de forma sumária, o paciente idoso precisa de uma avaliação ampla, né? Então, achei isso legal também. Sim. Obrigada, professor. Alguém gostaria de fazer algum comentário, outras percepções sobre o artigo, sobre o tema, né? Eu falei no início, a gente pode até derivar a partir disso aí sobre várias coisas, né? Algumas coisas que a Rafaela colocou, indicações em pacientes frágeis ou não, avaliação pré-operatória desses pacientes, se precisa ser tão rigorosa quanto algumas vezes parece ser ou não, né? Alguma pergunta sobre esse tema ou artigo de uma maneira geral, gente? Eu queria comentar, pode? Claro, deve. Pode falar. Só um segundo, é que tava passando um caminhão aqui na rua. Bom dia, gente. Primeiro, parabenizar a Rafaela, foi muito boa a aula, a apresentação Obrigada. do artigo. Eu adorei esse tema. O que ficou para mim dessa discussão é que a gente tem que procurar motivos para não indicar a cirurgia do que para indicar, sabe? Porque motivos para indicar a gente já tem de sobra. Essa questão do ganho cognitivo, né, de prevenção ou de melhoria, por mais que seja só pela visão em si ou pelo estímulo do sistema nervoso central, já é um grande benefício. Então, já estaria indicado, independente de, eu acho que assim, independente da robustez, né, já Uhum. estaria indicado. O professor Edgar sempre fala da questão do pré-operatório, né, que ele morre de medo do pré-operatório, porque o paciente começa a fazer diversos exames e aí começa a receber diversos diagnósticos, aí quando vê já está mais medicalizado e tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, acompanhar o paciente nesse processo, mas eu vejo muito mais que a gente tem que talvez procurar motivos para não indicar do que para indicar, porque o ganho já é muito claro, né? Independente se esse ganho é porque o paciente só está enxergando, de um dia para o outro ele passou a enxergar melhor e isso já traz uma melhoria em humor, uma melhoria incrível na funcionalidade dele, seja pela prevenção. Então, pensando num paciente que não tem demência, ou que está no estágio inicial, ou que está com CCL, já valeria a pena operar. E pensando num paciente que já tem demência, valeria a pena operar uma vez que a perda de funcionalidade dele esteja atribuída à visão, né? Então, é isso que eu queria comentar. Eu acho que, na Eu maior acho, parte das vezes, vai estar indicado. acho que é legal o seu comentário, Maria Raquel, inclusive que você trouxe um outro ponto que a gente não tinha abordado, né? Que é o contrário, por exemplo, da reabilitação auditiva, né? É de um dia para o outro a melhora, né? Lógico que nós estamos, né, tem Uhum. aí o pós-operatório, né, as questões aí que vai melhorando progressivamente, das dificuldades do colírio, do Uhum. paciente, né, com demência mais agitada, as questões dos cuidados no pós-operatório ficam um pouquinho mais delicados, né? Mas realmente a questão da melhora rápida também é algo importante, né?
Não, é muito. E ficar sem enxergar é muito ruim. Quem usa óculos sabe. É extremamente limitante, desconfortável. Então, no mínimo, uma melhoria de qualidade de vida a gente vai propiciar, sabe? No mínimo. Algum outro comentário, gente? Uma outra questão que eu acho que talvez tem que ficar um pouquinho atento e aí talvez orientar um pouquinho os pacientes em relação a isso é o tipo da lente, né? O que eu quero dizer com o tipo da lente, né? Cada vez mais se ver lentes mais novas, mais modernas, as pessoas, quando você colocou aí, Maria Raquel, que usa óculos é muito ruim, né? O Edgar já falou que é a maravilha, né? Mas eu vou ter que gastar mais dinheiro com óculos, porque até hoje eu não achei um multifocal que realmente Você ama. funcionasse para mim como sendo um multifocal verdadeiro, né? Então, eu põe tiro toda hora, né? E a questão do multifocal e algumas vezes as necessidades das pessoas quererem ficar sem óculos fazendo a correção com a lente de catarata, né, para perto e para longe, ou colocando, né, e não conseguindo, vamos colocar assim, fazer esse ajuste do bifocal é uma coisa, do multifocal é uma coisa delicada, né? Então, assim, eu já vi no multifocal não deu certo, você tira o óculos. Na cirurgia de catarata não tem jeito de você tirar o cristalino, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Algumas vezes eu acho que as lentes tradicionais, alguns pacientes, são mais seguras, né? Eu queria perguntar uma coisa, por favor. Bom dia, gente. Posso perguntar? Rafa, parabéns pela aula, foi ótimo mesmo. É uma questão de ordem mais prática, assim, que eu não estou recordando agora, e eu não peguei nenhum paciente para fazer isso, mas questão de suspensão da anticoagulação e uso de AS e tal, quanto tempo antes, quanto tempo depois, se alguém saberia me falar se isso é, assim, bem estabelecido, se teria uma regra, por favor. A do, a do AS, eu acho que a resposta é mais do que direta, né? Tem vários trabalhos em cirurgia de trauma, né? Que as pessoas tinham que fazer grandes cirurgias grandes de urgência no trauma, então não podia esperar e estava todo mundo usando a AS e viu que não tinha grandes problemas, né? Então, do AS não tem problema nenhum. A outra coisa, talvez, é lembrar da brincadeira, né? Que as pessoas falam, pelo menos é a minha opinião, que o oftalmologista, se tiver uma gota de sangue, é uma hemorragia maciça, né? Uhum. E usa Verdade. cotonete. Oi? E usa um cotonete. E usa o cotonete, né? E lógico, a gente entende a gravidade de, por exemplo, de um sangramento na retina ou assim por diante, né? Mas é uma cirurgia que não sangra, né? O risco é mínimo, Uhum. mínimo, mínimo, mínimo. E aí, suspensão por vários dias já não está indicada para várias questões, né? Sim. Inclusive para as cirurgias maiores com os anticoagulantes, e aí depende muito de que está usando, né? Se é Aham. varfarina, mas os novos anticoagulantes, muitas das vezes para catarata nem precisaria de retirar, outras vezes só não tomaria naquele momento que vai operar, né? Mas para cirurgia de catarata não tem preocupação nenhuma em relação a isso. Nenhuma, né? Então mantém a anticoagulação também. Cirurgia de catarata, igual eu falei, problema que eu já vi foi só com lente intraocular multifocal, né? Fora isso, eu não vi problema nenhum, né? Agora, o Edgar que gosta de colocar da questão do pré-operatório, Edgar, parece que foi até pronto para a aula, né? Segunda-feira eu recebi no WhatsApp um paciente que eu tinha avaliado acima de 80 anos de idade, que faz musculação, joga bola, faz tudo, foi operar de cirurgia de catarata, porque foi renovar a autoescola falou que precisava. Olha,
Você está aprovado, mas você vai ter que não está enxergando tão bem, parece que tem catarata, foi no oftalmologista, foi para operar, já saiu com um pedido de risco cirúrgico que incluía hemograma, coagulograma, creatinina, glicose, eletro. Aí foi no cardiologista, o cardiologista falou assim: eu, se fosse você, fazia um teste ergométrico também. Paciente assintomático, com uma linha de base cheia de interferências, né? Durante o exercício. Aí ficou lá, parece que tinha um infra de ST em alguém que fez com duplo produto quase 25 mil, né, de duplo produto, com infra de ST retificado em CM5, D2, D3, EVF. Resultado, né? Suspeitaram talvez de uma isquemia, contraindicou cirurgia, e aí agora corre o risco dele fazer vários exames e, quiçá, o cardiologista dele querer tratamento invasivo para uma coronariopatia que a gente nem sabe se clinicamente é relevante ou não, se é um teste, né, se é um falso positivo, né? No octogenário completamente ativo, que faz musculação, que corre, que faz tudo, e teste ergométrico alterado no pré-operatório, uma cirurgia que não precisava de nada disso, né? Esse é o maior risco, né, Rodrigo, da cirurgia de catarata, né? Então, é um tema muito relevante mesmo, né? Então, só para lembrar a Bárbara, né, Bárbara, olha, essa questão do risco cirúrgico, tá, vocês estão vendo aqui, né? É um mini curso que está lá, tudo bonitinho, e tem exatamente discussão não só da catarata, né? De outras condições, né? E o Rodrigo falou, né, que eu sempre gosto de trazer esse material aqui, ó, que fala o seguinte, né? Olha que esse trabalho já vai para 10 anos, né? Ô, professor, mas esse está dentro do que a gente está fazendo, não? Esse é separado? Tá? Não. Tá. Tá bom, ótimo. Que ali é a visão do site, né? Vocês têm a visão da plataforma. Vocês estão vendo aqui o slide que eu estou mostrando do artigo do New England? O artigo da New England, do malefício do pré-operatório. Ele já coloca, ele já começa aqui, ó, o pré-operatório, quer dizer, não é recomendado, tá vendo? Não é recomendado. Tá de cara, ele não está querendo provar que não é, nunca foi, né? Mas é impressionante, né, como que o pessoal não abre mão. E aí, olha, o oftalmologista, a distância do oftalmologista para o dentista, né, Rodrigo, é muito pequena. Dentista é outro, né, Rodrigo? Inventa, é um negócio assustador, né? Então, realmente, outro que está dando problema agora é o endoscopista. Teve um paciente lá da cidade de Zanã, como é que chama? Eduardo, aquele paciente que até é relativamente pouco frágil, digamos assim, né? Ele é estrato 6, eu acho. Tem uma doença arterial coronariana, é um tratamento bipolar. Aí foi fazer uma endoscopia, mas o Ronaldo, exatamente, deixou o paciente em pânico. O Rodrigo aí ele começou a ter uma dor no peito e virou uma angina instável. Não tem nada de angina instável. Internou, né? Ficou lá na Santa Casa internado. Eu brinco que ele ficou internado fumando lá lá eles liberaram o cigarro para ele. Ele estava tão bem no carnaval, só faltou pular carnaval no CTI, mas ficou angina instável, né? Porque, né? Angina estável é toda dor torácica não isquêmica no paciente coronariopata vira angina instável. E o pior, isso já vai para foi no começo do ano, ou no ano passado, nem sei. A razão da endoscopia, ninguém fez endoscopia. É igual assim na catarata, né? Ele vai para fazer o cirúrgico, inventa 1 milhão de exames, acha 1 milhão de bobagem, né? Assusta o paciente, ele continua com a catarata, não opera, dá por cima. Tem milhões de problemas, né? É um desastre. Para mim, a cirurgia de catarata é uma das mais arriscadas que tem, tá, gente? Perigosíssima, né?
Então, muito cuidado com a cirurgia de catarata, né? Então, por conta não da cirurgia em si, né? Mas por conta desse auê todo. E nesse trabalho, e nesse material, a gente faz uma discussão muito grande, tá, gente? Do risco cirúrgico, para que é, como o que faz. Olha, o problema que eu já tive com catarata no paciente, tá, gente? Aqui a gente tem até essa discussão aqui. Claro que não é para catarata, né? Aqui a classificação é desses medicamentos, né? O que isso é de 2020, né? O que você tem que fazer em cada um desses medicamentos. O problema que eu tive com anticoagulante era uma senhora, ela já devia ter quase 90 anos, era uma senhora de extrato 5. Primeiro que ela chegou no meu ambulatório completamente em pânico, porque ela tinha uma doença de Chagas. Olha, outra coisa que eu já falei, é proibido, se algum de vocês pedir sorologia para Chagas, aqui no serviço vai ser expulso. Com justa causa, ainda vai pagar uma multa por não ter cumprido, porque é uma coisa que traz um transtorno tão grande para o paciente e não serve para nada, porque não muda nada a conduta. Tá? Então é proibido, espero que vocês nunca mais peçam sorologia para Chagas na vida de vocês, não só nesses 2 anos que vocês estão aqui. Né? Então, o problema que eu tive, primeiro que eu demorei quase 1 ano para convencê-la de que ela tem doença de Chagas, mas está no espírito dela, não está no corpo. Porque ela não tinha nada, mas era de região endêmica. Eu lembro que quando eu lá no curso de medicina, acho que ainda é até hoje, se a pessoa via um barbeiro, né, lá no Globo Repórter, tem que pedir sorologia, porque, né, para ver. Ué, e se tiver? Qual o problema? O que eu vou fazer com isso? Nada. Né? Enfim, mas é outra discussão. É que essa senhora, então, foi fazer cirurgia de catarata, né, e ela tinha uma fibrilação atrial. Então, por isso que fizeram essa propedêutica toda. Mas ótimo, ela nunca tinha nada. Aí, obviamente, tem indicação do anticoagulante, estava dando da Pixabana. Aí o oftalmologista é muito rigoroso, muito preocupado, né? Mandou tirar o anticoagulante, Rodrigo, por 1 semana. 1 semana antes da cirurgia. No terceiro dia... Na época era varfarina? Não, era a Pixabana. Era a Pixabana já? Pois é, ainda tem isso, né? De menor meia-vida, né? Pois é. Aí no terceiro dia ou quarto ela fez um AVC. Né? Olha, não foi AVC não. Ela fez um fenômeno cardioembólico na perna, teve que amputar a perna. Teve que amputar uma senhora de 90, quase 90 anos. Foi o problema que eu vi, né? Que é isso que você falou, né, Rodrigo? O oftalmologista é igual o dentista, né? Ele não pode ver sangue, é impressionante. Né? Ele está acostumado com a hemácia e não com o sangramento, né? Então ele assusta demais, né? E faz iatrogenia, como foi feito. Então, esse mini curso aí, gente, ele ajuda vocês nisso. Tem esse artigo aqui, não sei se o Rodrigo lembra, mas há um tempo atrás, a gente até ficou... A gente não, o Marco Aurélio veio com essa ideia da gente fazer isso aqui, tá, gente? Olha, esse artigo aqui, ele tenta mostrar a relação que tem entre doenças oculares, vamos dizer assim, tá? E a doença de Alzheimer. E dá um foco aqui na questão do cristalino. Então, vamos dizer assim, a premissa, o racional, é que no cristalino você poderia ter também uma deposição da proteína beta-amiloide. Como acontece, a mesma coisa que acontece no sistema nervoso central. Eu até mandei esse artigo para vocês no grupo. Tá? Então, você poderia reconhecer, né, usando algum dessas luzes específicas, né, para ver o cristalino. Enfim, tinha um método lá para você ver se tinha ou não esse trem. A ideia era até para a gente fazer um estudo para ver se tinha relação. Por quê? Porque os estudos mostram realmente que haveria uma deposição da proteína beta-amiloide e ela seria uma das manifestações da amiloidogênese. Aqui, gente, eu quero que vocês entendam que a proteína, a doença de Alzheimer é uma amiloidopatia sistêmica. Não é só no nervoso central.
né? Ela pode acontecer em outros lugares. Tanto é que você tem a angiopatia amiloide, né, Rodrigo? Que é o quê? É a deposição da beta-amiloide na parede vascular. Então, você tem AVC hemorrágico. Então, esse é o problema, inclusive, do idoso tomando AS, tomando anticoagulante, tá, gente? Ele pode romper essa parede arterial que tem deposição de beta-amiloide. Enfim, então, há uma relação, sim, há uma relação entre uma coisa e outra. Esse é o primeiro aspecto, tá? Então, existe, sim, alguma coisa que pode ser, quer dizer, o olho, tá, gente, é uma extensão do sistema nervoso central. Então, isso é muito legal. Outra coisa interessante, que nesse estudo do Lancet, né, Rodrigo, é interessante, ele não fala aqui em visão, né, como sendo um preditor, né? Nesse aqui, tá, gente, 2020. Porque, mas aqui, inclusive, esse aí tem que ser no que tem, vamos colocar assim, que já tinha dados robustos para eles poderem quantificar, não é verdade? Tanto que você mesmo já levantou outros pontos que não tem ainda, que você fala assim, provavelmente na próxima vai incluir, vai ter, né? Por exemplo, aqui o que o Dudu está falando é o transtorno do sono. Tá aí uma coisa que eu não tenho dúvida que tem relação, transtorno do sono, mas o argumento que se usou, não, porque está na depressão, está nas outras comorbidades aqui que esse paciente pode ter. Bem, então, realmente, olha, a visão, né, o Rafael, ela é fundamental na vida do idoso, né? No nosso modelo multidimensional de saúde do idoso, eu tenho lá a cognição, o humor, a mobilidade, a comunicação. Olha, a gente não vai hesitar em fazer cirurgia de catarata desde que ela traga repercussão. Esse que é o problema. Uhum. Como que eu vou fazer? O problema começa aí, tá, Rafael? Vai ter até um encontro com a SBGG Nacional. Eu vi um negócio com oftalmologista, um trem da SBGG. Isso, Marco, acho que divulgou. Segunda. Foi sim. Eu queria até ver isso para poder fazer essa pergunta, que até hoje eu não sei direito. Como que o oftalmologista ele define a indicação cirúrgica? Né? A gente vê muito, mas a catarata não está madura, né? Não está, não. Mas, quer dizer, eu tenho para mim que a avaliação da gravidade da catarata é pela acuidade visual, né, Rafael? Sim. E como que é feito isso? Como que é feita a acuidade visual? Você mostra um determinado objeto, uma letra, qualquer coisa assim, e pede para o paciente reconhecer, não é? Uhum. É o teste Como que ele faz isso com o paciente com demência? Né? E o problema é esse, né? Como que... Pois é, essa é a minha dúvida. Vem cá, tem um outro jeito? Será que pelo aspecto, né? Tamanho de lesão, aspecto, né? Pois é, outra forma de avaliar a influência da catarata que não seja pela acuidade visual, né? Como é que é, Rodrigo? Eles podem medir a acuidade visual de forma automatizada, sem o paciente responder, né? Só de você olhar naqueles aparelhos, ele já te dá uma avaliação de acuidade boa e, teoricamente, eles conferem no consultório. Pelo menos quando eu vou no oftalmologista, ele faz isso comigo. Não primeiro são só oftalmologistas que tem, não. Mas agora os consultórios mais modernos têm mesmo. Então, você... Olha... pois é. Eu tenho dúvida disso, tá, Rodrigo? Realmente eu nunca vi isso. A consulta oftalmológica é uma coisa maravilhosa, né, gente? Ele fala bom dia, é um procedimento. Ele vê a mucosa corada, é outro procedimento. Ele vê a pupila, é outro procedimento. Então, assim, no oftalmologista que eu vou, antes de eu entrar no consultório, a secretária pinga o colírio e me leva para um aparelho que fica fora da sala e já sai com uma fichinha com a acuidade, com as coisas todas marcadas. Aí ele olha e confere manualmente no aparelho. Mas eu não sei se isso eu imagino que o paciente com demência, a forma que teria de ver a acuidade é de forma automatizada, né? Pois é, mas eu não sei se isso é fidedigno, né, Rodrigo? Eu não sei se isso é fidedigno, né, para poder você ter essa clareza. Então, essa é o primeiro problema que eu vejo. Como que a gente avalia o momento ideal para se fazer a cirurgia? Né? Quer dizer, o momento ideal é o momento onde aquilo traz uma repercussão, né, na visão, na acuidade visual. Né? Então, assim,
Acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que ter. Tá? Porque o problema é a visão ou quer dizer, é o aparelho ocular ou é a agnosia que esse paciente tem, que é, vamos dizer assim, tanto a agnosia como a alteração da memória semântica. Ele não sabe mais reconhecer o objeto, né, aquela imagem, né? Enfim, é claro que isso a gente vai ver numa demência moderada avançada, né? Que a gente pode ter. E a outra coisa que eu acho difícil, Edgar, é que nós estamos falando de coisas mais grosseiras, de acuidade, né? Mas, por exemplo, assim, sensibilidade à luz, ofuscamento, brilho, de cor, risco de diplopia, né? Então, tem muitas outras alterações mais subjetivas. Eu não sei se tem essa impressão, né? Que o paciente, de certa forma, vai acostumando, né? E quando opera, que ele vê uma diferença muito gritante, né? Mas que antes ele não achava que estava enxergando assim, né? dessa forma, né? Então, assim, eu concordo com você em relação a essa dúvida, né? Essa eu acho que é difícil, né? Eu falo assim, dúvida do momento, né? Porque se a gente tiver mais indicativos de benefício, por que não fazer mais precoce, né? Pois é. Essa é a ideia. Quer dizer, acho que eu não vejo, teoricamente, nenhuma contraindicação absoluta para a cirurgia de catarata. Não existe. Mas a gente vê muito isso, né, Rodrigo? Às vezes a gente briga com o oftalmologista para fazer a cirurgia. Ele não quer fazer a cirurgia. Ele tem medo do paciente. Não sei, uma cirurgia tão assim, né? Então, isso é mais frequente até gente. Então, o achar que não vale a pena, já está muito velho, né? Ou já tem uma demência, para lá, mas ele pode melhorar. Ele pode melhorar muito a vida dele, tá, gente? Eu quero melhorar a vida dele, não é a demência, é a vida dele. Então, por isso que... E eu acho que tem uma outra coisa de melhorar a vida, né? Talvez aqui você chegue e fala assim, olha, ele tá muito velho, tá com um quadro de uma demênciazinha inicial, mas eu vou ter uma expectativa de vida dele de demência de alguns anos, não é verdade? Quantos de nós não tratamos de pacientes com demência já há mais de 10 anos, ou 15 anos, o mesmo paciente? Fala assim, opa, agora eu ainda consigo que ele opera, que ele aceite um pós-operatório, que faça bem. Lá na frente, se a gente começar com alteração de comportamento sem enxergar, ou enxergando mal, pode ser um fator de agravamento, né? Exatamente. Então, a gente sempre tenta indicar, desde que a gente tenha clareza de que está trazendo repercussão. Quer dizer, o nosso alvo, né, gente, principal é a funcionalidade, é a independência e a autonomia. Isso que é a lógica do que a gente está sempre chamando cuidado centrado na pessoa, né? Eu quero melhorar a vida dela, né? Então, catarata, não há dúvida, é um problema, é uma doença do velho, né? É classicamente uma doença que tem a ver que tem tudo a ver com o envelhecimento e também com essa questão mesmo das repercussões. Um outro fator agravante, além da subjetividade da acuidade visual, né, Rodrigo? Porque o olho do idoso não é só catarata, né? Não é só cristalino. Além do cristalino, eu tenho doenças de retina que são tão frequentes ou até mais frequentes do que a catarata. E aí fica um problema, né, Rodrigo? Como é que eu vou separar o problema do cristalino da parte anterior do olho da parte posterior do olho? Como que o oftalmologista faz? Como que ele mede isso, né, gente? Ele mede para saber realmente se vai ter ganho. Porque a grande dúvida é, vai melhorar? Vai melhorar essa intervenção? Né? Então, esse é um problema, porque a degeneração macular é a regra, é outra doença do envelhecimento, essa é do envelhecimento mesmo, né? Até que eles chamam de degeneração senil, né? Ocular senil. E no nosso meio, assim, nos países né, subdesenvolvidos, principalmente, a prevalência de complicações diabéticas também é muito elevada em relação às outras. Quer dizer, além disso, então a gente tem a outra doença da retina, que é a retinopatia diabética. Então, assim, vocês perceberem que não é uma decisão simples, né? Não no sentido da cirurgia, mas do ganho, né? Porque realmente, olha, é impressionante como que os pacientes têm medo, né, de cirurgia de catarata, né?
um negócio impressionante, né? Quer dizer, assusta, né, o paciente, né? Então, e aí eu vejo hoje um certo desequilíbrio. Eu vejo muitas vezes se operando em momento que parece que não é adequado, precoce demais. Então, eu tenho medo da cirurgia de catarata se tornar uma cirurgia de varizes, Rodrigo. A varicectomia, que é outro trem que... Mas essa eu acho que nunca há uma indicação. Para mim, não existe indicação. Assim, eu exagero para poder ser pedagógico. Mas, assim, olha, tá aí uma cirurgia que eu questiono, é a tal da varicectomia, cirurgia de varizes. É um trem. E todo mundo quer, né, Rodrigo? Todo mundo quer fazer cirurgia de varizes. A de catarata, que o benefício é inquestionável, desde que todo mundo tem medo, né? E é um negócio muito interessante, né? Como que o olho, né, gente? Ele tem esse aspecto muito... E varizes é estética, olho é função, né? Então também tem esse lado. Mas, enfim. Então, o que eu quero trazer para vocês é que problemas oculares, né, são muito frequentes no idoso, e no idoso com idoso com Alzheimer não seria diferente. Bem, existe essa relação, então, vamos chamar assim de etiopatogenética entre uma coisa e outra. Agora, daí a gente dizer que vai melhorar a demência, eu já acho que é forçação de barra. Né? Eu acho que não há racional, né, Rafael? Qual é o racional que você... Olha, se nem medicamento, né, gente, que atua lá, melhora, imagina uma cirurgia de catarata para melhorar o estímulo. Eu não vejo racionalidade na melhora da demência estabelecida. Agora, nessa parte do artigo, realmente eu achei que ele deu uma empurrada, assim, né? Que ele fala de circuito de ativação neuronal, como isso pode gerar uma degeneração cerebral geral, né? Mas, assim, eu acho que o que a gente talvez veja é que possa ser um processo multifatorial. E sendo um processo multifatorial, déficit visual entraria nisso, né? Agora, correlação direta... Eu não vejo sentido nenhum. Também não sei se eu vejo. Não que eu seja contra, eu acho que tem que fazer. Mas não para melhorar os testes cognitivos, no sentido da cognição. Né? Ainda mais que a avaliação, gente, né, Rodrigo? A avaliação cognitiva que ele incluiu foi vergonha. Para mim, eu tive vergonha. Eu teria vergonha de fazer um estudo onde eu mostro que houve um ganho no Mini-Mental. Gente, o Mini-Mental tá aí uma coisa que ao longo desses 30 anos eu entendi. De um ponto. Bosta. Oi? O que é, Rodrigo? E de um ponto que daria, mais ou menos. Né? Gente, é uma vergonha. Esse cara, esse geriatra que ajudou esse oftalmologista aí, tá por fora. Mini-Mental, gente. Olha, Rafaela, pega o seu Mini-Mental de hoje, o mesmo paciente, hoje daqui a 3 meses. Me fala quanto que deu de diferença. Se deu diferença. Claro que vai dar diferença. É claro, não é um teste tão... Então, assim, esse é o outro ponto. A avaliação que foi feita da cognição é precária. A métrica, que é dificílima, métrica de cognição, gente, é uma meleca. É difícil. Né? Então, realmente, isso é um problema. Ainda mais num indivíduo com alteração da acuidade visual. Né? Aí fica mais difícil, porque os testes dependem da acuidade visual. Assim como auditivo. Não tem nada pior, né, gente, que ter um paciente com suspeita de demência que é surdo. Como é que você chega na cognição? A grande questão que eu gosto de deixar clara é isso, olha, como que eu chego na cognição? É pelos órgãos dos sentidos. É visão e audição. Não, é pouco provável. Todos os testes que a gente usa dependem da visão e da audição, não é? Não tem como. Você tem que comunicar com o paciente, né? Por isso que muitas vezes vocês confundem, né, incapacidade comunicativa com incapacidade cognitiva. Não, são coisas diferentes. A incapacidade comunicativa relacionada à cognição se chama afasia ou agnosia. Né? Não é um problema no olho e no ouvido. Agora, a incapacidade comunicativa lá do modelo é olho, não é interpretação do olho e nem da audição. Então, são coisas completamente diferentes. O indivíduo afásico, gente, é claro que ele tem um problema de comunicação, mas ele não tem capacidade comunicativa no nosso modelo, porque o nosso modelo está valorizando os órgãos do sentido.
lá no modelo nosso de comunicação, é a execução da decisão e não a decisão em si. Só para que às vezes eu vejo o pessoal confundindo uma coisa com a outra, né? Então, eu achei muito furado. Quer dizer, claro, várias coisas, tudo que a gente faz no idoso depende de visão. Todo teste cognitivo ou é visão ou audição. Então, lá no Minimentor, né? Diretamente, né? O pentágono depende de visão. Escrever uma frase, visão. Executar, visão. Reconhecer, visão, né? Ou a questão da caneta e do relógio. Ou seja, boa parte do Minimentor é visão. É visão. Né? Depende da visão. Então, essa avaliação também foi meio furada. Mas, independente disso, eu acho que é um tema relevante. Nós temos sempre que tentar buscar uma melhoria da qualidade de vida. E outra coisa interessante, que eu sempre gosto de lembrar, vocês devem estar vendo, é muito frequente, é alterações visuais dando problemas que a gente interpreta como sendo do pensamento, que é a síndrome de Charles Bonnet. Então, olha, o indivíduo ele tem alteração dos órgãos da audição, na visão até mais frequente, vai saber coisa que ninguém está vendo, sabe que é uma alucinação. E não é uma alucinose ou uma pseudo-alucinação, que também é outro fator que tem uma relação, né? Não tem que dar antipsicótico, não vai melhorar. Não é isso o problema dele, né? Então, acho que é um tema que está muito associado uma coisa com a outra. Então, vale a pena a gente... Olha, e outra coisa, só para terminar. Rodrigo lembra que em 2018 ou 2017, não sei, a gente tinha, um ambulatório de oftalmologia no Geni, lá embaixo, 2 vezes por semana, a gente tinha a oftalmologia, vinha lá no Geni para poder nos ajudar, né, a gente não consegue marcar direto para o São Geraldo, tem que ir no centro de saúde, eu acho que é uma coisa assim, né? Era ótimo, porque a gente tinha uma proximidade. Tudo bem, era interesse puro, interesse material, né? Não era interesse. Eles queriam operar catarata, os residentes. Se está precisando de paciente, a gente dava os pacientes, né? Era puro interesse secundário. Mas foi uma época ótima, que tinha na cadeia todo o ambulatório da oftalmologia. Acho que os idosos se beneficiaram muito, né? Então, foi muito bom ter esse contato com eles, né? Mas é isso, então, gente. Eu acho que realmente é um trabalho interessante, que traz essas reflexões todas, né? E que tem muita coisa para a gente pensar na prática clínica, né? Com pessoas idosas.